Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Então, dando continuidade à nossa aula de história sobre o período medieval, nós vamos então dar continuidade falando aqui sobre as obrigações servis. Na aula passada nós falamos sobre os conceitos de suzerania e vassalagem presentes dentro do feudalismo e obviamente que estão intrinsecamente relacionados com a questão do arrendamento de terras, tá bom? Então, esses homens que acabavam arrendando essas terras automaticamente nutriam para si algumas obrigações servis, impostos que deveriam ser pagos aos seus suzeranos, aqueles, os nobres que eram donos das grandes terras. Então, nós temos uma porção desses impostos. Tá? Nós temos aí, por exemplo, a corvéia, que era o imposto sobre o serviço, né, do servo, depois a banalidade, que era o pagamento pela utilização de equipamentos. Então, o que geralmente acontecia? O indivíduo lá, o vassalo que arrendava a terra, não tinha todas as ferramentas necessárias ali para o cultivo agropastoril. Então ele acabava pedindo essas ferramentas emprestadas para o seu suzerano, o suzerano emprestava, mas tinha uma taxa que deveria ser paga. Essa taxa era chamada de banalidade, fora o imposto sobre o seu serviço, que era a corvéia, beleza? Depois nós vamos ter a talha, que é a obrigação entre a produção agrícola e o senhor feudal. O que é isso? Parte da minha produção, parte daquilo que eu plantei, parte daquilo que eu colhi deveria ser destinado ao meu suzerano. Isso é talha, beleza? A captação era o imposto pessoal pago pelos próprios servos. E o tostão de Pedro era o nosso famoso dízimo. O dízimo que era pago aí para a igreja durante esse período, beleza? Então nós temos aqui suzerania e vassalagem. Lembrando que o suzerano era os nobres donos das grandes terras e que acabavam arrendando essas terras para os seus vassalos. Então aqui nós temos o estabelecimento de uma relação servil. Então o suzerano doa o benefício, doa a terra, doa o feudo, né? Na verdade não era algo doado, era algo arrendado, emprestado, né? O vassalo, então, recebe esse feudo e ali no feudo, então, ele faz a sua produção, a produção para o seu próprio sustento, né? E aí, então, nós temos essa relação que será estabelecida entre o suzerano e o vassalo. A política estabelecida durante o período medieval era uma política de descentralização, né? Onde você tem ali os nobres muito à parte da política que era praticada pelos reis de determinados espaços ali. Tá? E você tem uma ideologia bastante teocêntrica. O que significa teocentrismo? Teocentrismo é o governo de Deus ou Deus no centro. Tá? Theo, né, é uma junção de duas palavras no grego, né? Então, theo, que é Deus, e centrismo de centro é Deus no centro. Então, nós temos a ideologia da Igreja Católica, que surge a partir ali do período patrístico, com a ascensão dos concílios da Igreja Católica, como o concílio de Capadócia, o concílio de Alexandria, o concílio de Niceia, e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter a Igreja como a maior instituição, totalmente atuante em todos os setores, e ela pertencia a uma das classes sociais que era o clero, dentro daquela pirâmide que nós vimos na aula passada, né? Então você tem aí a ética paternalista, que é trabalhada a partir da visão da igreja. Então nós temos aí um conceito tradicional de família sendo formado a partir daquilo que a igreja dizia que era verdade. Então tudo aquilo que a igreja diz que é verdade é considerado uma verdade absoluta e que deve ser aceitada automaticamente, tá? Então daí a ideia de que a igreja tinha uma interpretação sobre a Bíblia e que aquela interpretação sobre a Bíblia necessariamente deveria ser aceita pela igreja sem questionamento de terceiros ou coisas do tipo. Daí nós temos uma ascensão gigantesca da igreja, né? E a igreja, com a aquisição lá do tostão de Pedro, com o dízimo, né, vai construir inúmeros prédios, inúmeras aí construções, igrejas, basílicas e prédios durante o período medieval, né, financiados justamente pelos impostos dos vassalos, tá? E também pelos impostos dos nobres que acabavam também dando o dízimo, tá bom? A igreja, que era detentora também de grandes terras, acaba então aí construindo, né, todo o seu
toda o seu poderio urbanístico, né, e eclesiástico durante o período medieval, beleza? Então nós temos a Igreja Católica como a maior instituição desse período, né? E nós temos uma característica teocêntrica. E dentre os pensadores mais relevantes da Igreja Católica, né? Como eu já falei, já citei muitos do período patrístico, aí nós temos então Santo Agostinho como sendo um dos maiores, né? Santo Agostinho que trabalhou muito a questão do pecado original, né? Trabalhou a questão também da teodiceia, que é o problema do mal em Deus, e trabalhou muitas questões filosóficas e religiosas importantes. Lembrando que Santo Agostinho foi influenciado filosoficamente por Platão, né? Então a filosofia de Platão irá influenciar aí Santo Agostinho sobremaneira. E ele é um dos principais pensadores do período da Alta Idade Média. Mas nós temos outros também, como João Crisóstomo, Justino Mártir, Eusébio de Cesareia, Cipriano de Cartago, Policarpo de Esmina, e dentre outros aí que serão importantíssimos para esse período também. Mas quem se destaca realmente é Santo Agostinho, que escreveu obras como A Cidade de Deus, Confissões, Tratados aos Mortos, né? Então, muito da visão teológica e filosófica da Igreja Católica, que vai ser produzida durante ao longo do período medieval, vai se fundamentar nos ensinos de Santo Agostinho, sobretudo na questão do pecado original. O que é o pecado original? É o pecado que foi cometido por Adão e Eva lá no Éden e que foi generalizado para toda a raça humana. Então, para Santo Agostinho, a prática do mal se dava com a ausência do bem. Beleza? Por isso, Santo Agostinho é considerado um dos maiores pensadores do período medieval, sem sombra de dúvidas, e continua influenciando a Igreja Católica e a Igreja Protestante e pensadores e filósofos no mundo inteiro até hoje. Tomás de Aquino já é um período um pouco mais à frente, né, chamado de período escolástico. Tomás de Aquino foi influenciado pela filosofia de Aristóteles. Então, conhecido como período do tomismo ou período escolástico, uma das mais importantes obras escritas aí por Tomás de Aquino é a sua Suma Teológica. É um livro que contém mais de 5.000 páginas, onde ele trabalha conceitos filosóficos sobre a existência de Deus, trabalha o equilíbrio entre fé e razão. Então, muito do que a igreja hoje trabalha em relação às questões racionais teológicas se deve a Tomás de Aquino, que trabalhou também o conceito de livre-arbítrio. Né? Então, Tomás de Aquino defendia a ideia de que a fé e a razão caminham juntas, a razão mais trabalhada pela filosofia e a fé mais trabalhada pela igreja. Então, tanto Santo Agostinho como Tomás de Aquino, eles trabalham a união aí desses dois conceitos importantíssimos. Então, a teologia nada mais é do que a razão e a fé fundamentadas aí dentro dos seus conceitos básicos e unidas dentro de um propósito de divulgar aí os ensinos teológicos. No período medieval, esses ensinos eles vão ganhar uma notoriedade excelsa. A organização da Igreja Católica nesse período se dava de que maneira? Bom, nós temos 3 formas, então, de divisão da Igreja Católica. Primeiro, eu tenho um clero secular, que é o Papa, que é o líder geral da Igreja Católica, bispos e padres, que ocupavam ali algumas paróquias específicas. O clero regular, que era monges e abades, aqueles que viviam nos monasteiros, né, que viviam isolados na prática da pobreza, da caridade, dos votos de castidade, né? Já diferente, obviamente, do clero. O clero secular estava mais vinculado às questões políticas, né? Mais vinculado ali às orientações políticas, econômicas e coisas afins. Já o clero regular era mais voltado às questões religiosas, obviamente, né? Voltado à questão da prática do voto de castidade, de pobreza, de caridade, né? Autoflagelo também, e assim sucessivamente. E as principais ordens desse período nós vamos ter os beneditinos, dominicanos e franciscanos. E um pouco mais à frente teremos os agostinianos, também a exemplo de Lutero, né, monge agostiniano, que veio no Estado moderno, nós veremos isso quando nós chegarmos lá no Estado moderno, veio a propagar a
famosa Reforma Protestante do século XVI. Tá bom? Bom, não devemos nos esquecer que durante o período medieval nós temos então uma sociedade que é uma sociedade estamental baseada no ruralismo, baseada na sociedade agropastoril. Portanto, temos então uma política de descentralização baseada aí na nobreza feudal, diretamente relacionada com as questões aí do governo político e econômico exercido pelos reis desse período. Temos uma economia agrícola, né? Uma economia de subsistência, de ruralização, que não se concentra mais nas cidades, mas agora vai se concentrar especificamente na parte rural. Então nós vamos ter aí o efeito reverso, né? Lá no Império Romano, o Império Romano incentiva a migração para as cidades. No período medieval, incentiva-se a migração para a parte rural. E no período moderno, vai haver um incentivo para, novamente, a parte da cidade, a parte urbanística, né? A migração ali do êxodo rural, da parte rural para a parte urbanística. Sociedade estamental, poder clerical, né? Nós temos uma sociedade estamental, os bem-nascidos. Então, se você nasce nobre, você é nobre. Se nasce no clero, você é clero. Se nasce vassalo, você é vassalo. Essa é a sociedade estamental. Uma cultura diretamente influenciada pelo poder da igreja, pelo poder ideológico da igreja. Esse conceito de trevas, de ignorância, de período de trevas durante o período medieval é algo já questionado, já derrubado aí pela historiografia atual, tá bom? E aí nós temos a religião cristã e o poder do papado aí bastante presente, obviamente, durante o período medieval, beleza? E aí, meus queridos, nós vamos ter aí a formação de grandes impérios durante esse período, tá bom? E o primeiro deles aí é o Sacro Império Romano Germânico, que era nada mais nada menos do que uma tentativa de retorno aos ideais do antigo e já extinto Império Romano. Então nós vamos ter a extinção da dinastia carolíngia e a fundação do Reino Germânico por pressão da igreja, né? E aí nós vamos ter a Alemanha, a Francônia, a Saxônia, a Suábia e a Baviera aí coaligados dentro do Império Sacro Germânico. Elegeram Henrique da Saxônia, o primeiro rei, depois Otto I, tá? Considerado aí o criador da Shirg, beleza? E aí, durante a Baixa Idade Média, nós teremos outras características fundamentais aí também. Durante o período da Idade Média nasce o islamismo no Oriente, com o profeta Maomé e os seus seguidores lá. E aí nós vamos ter essa divisão entre sunitas e xiitas. Então, durante a Baixa Idade Média, que é do século XI ao século XV, nós vamos ter uma decadência do período feudalístico, tá? Da economia feudalística, e uma estruturação de modo já capitalista, baseado no mercantilismo, baseado na exploração de outras terras, na colonização e na exploração de outras terras. Exploração de ouro, prata, cobre, ferro, bronze, madeira e assim sucessivamente. Então nós vamos ter paulatinamente uma saída de uma economia agropastoril para uma economia já pré-capitalista, mercantilista. No entanto, isso se dá no período da Baixa Idade Média. Por que é chamado de período da Baixa Idade Média? Porque nós estamos naquela decadência, né? Nós estamos saindo do período do auge do feudalismo, né? Do auge da economia agropastoril e passando agora para uma transição de uma economia feudalística, que era baseada no feudo, numa economia agora baseada na propriedade privada, baseada no domínio, baseada na exploração, que é a economia mercantilista, que depois virá a ser a economia capitalista, beleza? Então transformações básicas irão acontecer no mercado. Nós teremos uma autossuficiência para a economia de mercado, baseado no mercantilismo. Um novo grupo social chega ao poder. Agora, no período medieval, nós temos os nobres, né? E agora nós vamos ter a burguesia, são aqueles que estavam entre a classe média e a classe baixa dessa sociedade. E essa burguesia agora ela vai um pouco mais à frente, lá no Estado moderno, na formação dos Estados Nacionais, ela vai chegar ao poder e ela substituirá a nobreza.
tá bom? A burguesia que tem características mais voltadas para a questão do capitalismo, do mercantilismo, da industrialização, da exploração, enquanto que os nobres eram os ricos lá da parte agropastoril, da parte rural e assim sucessivamente, tá bom? Só para diferenciar aí o que é nobres e o que é burguesia. O burguês é aquele rico, é aquele que é o dono do meio de produção no espaço urbano, né? No espaço ali explorativo, no espaço colonial e mercantilista. O nobre será o rico dono da grande terra no espaço agropastoril, no espaço rural, beleza? O burguês ele vai substituir essa nobreza quando nós chegarmos lá na formação dos estados nacionais e na queda das monarquias nacionais também. Beleza? Mas nós vamos ter aí no final da Baixa Idade Média a formação dessas monarquias nacionais. O que é a formação dessas monarquias? É quando nós vamos deixar de ter civilizações do Império Sacro-Germânico, Merovingio, Carolíngio, Romano, Grego, e nós vamos passar a ter o quê? Países. Aí agora eu tenho países, por isso que é chamado de monarquias nacionais, porque inicialmente esses países serão governados por uma monarquia, por um rei, e depois vem as grandes revoluções, exemplo da Revolução Francesa, e nós teremos aí a queda dessa monarquia absolutista e a ascensão de regimes democráticos pelo mundo, baseado aí na participação popular, como Senado, Câmara dos Deputados e coisas do tipo, lá no Império lá na Revolução Francesa, nos girondinos e são girondinos, são os girondinos e os jacobinos, tá bom? Girondinos e jacobinos, beleza? Tranquilo? Então, nós estamos aí nesse período de fim das invasões, maior consumo, excedentes populacionais nos feudos, que é o que vai incentivar a migração para as partes urbanas, retomada das cidades, o que nós chamamos de renascimento cultural, renascimento urbanístico, um aumento do comércio. Obviamente, com o aumento dessa população nas cidades, vem um aumento da criminalidade por conta da industrialização e vem aí o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas já no fim do período medieval, na Baixa Idade Média, né? Que aí vem um moinho hidráulico, o arado de ferro e coisas semelhantes. As cruzadas, fé, armas e comércio, né? Por que aconteceram as cruzadas e o que foram as cruzadas, né? Foram os fatores que ocasionaram as cruzadas, foi a marginalização social, né? Onde você tem uma cavalaria que vai ali, será responsável por proteger o feudo, e aí com o crescimento das cidades você vai ter uma certa migração ali de marginais que habitavam nessas cidades indo para os feudos praticar os seus crimes, né? Vamos ter aí a trégua de Deus, que limitavam-se os dias que poderiam ocorrer lutas para resolver problemas entre os criadores e os seus torneios, né? Afastar os turcos do Império Bizantino, o Império Bizantino, né, com capital em Constantinopla, que tinha também o objetivo de restaurar aí o antigo Império Romano, e a Igreja Católica desejava se unir com a Igreja cristã ortodoxa, ou seja, a Igreja Católica do Império Oriental, né, que era lá no Império Bizantino, beleza? E aí nós vamos ter esses são os fatores que vão contribuir aí para as cruzadas, né? E aí nós vamos ter a ideologia que vai, né, ser propagada durante o período das cruzadas, né? Libertar Jerusalém ou o Santo Sepulcro, né? Ali onde Jesus foi sepultado e provavelmente ressuscitou. Dominada pelos muçulmanos. Lembrando que os muçulmanos, como eu já falei, nasceram lá no século V, estavam dominando essa região. Então as cruzadas tinham a intenção de expulsar os muçulmanos, né? Então inúmeras mortes foram sendo propagadas aí durante esse período, tá bom? Então nós temos aqui as cruzadas, tá bom? Saíram daqui, na região da Europa, até chegar na região de Jerusalém, que estavam sendo dominadas pelos muçulmanos. Então as cruzadas aí foram devastando todo esse território até chegar aqui em Jerusalém, beleza? Então, essa é a primeira cruzada, de 1096 a 1099, tá bom? Depois nós vamos ter a terceira cruzada, de 1189 a 1192. Quarta cruzada, de 1202 a 1204, beleza? Então, nós temos aí as cruzadas. Faltou a segunda cruzada aqui, que é de 1099, tá?
até 1120, beleza? E aí nós vamos ter 4 grandes cruzadas aí, bacana, que serão responsáveis aí pela dominação da Igreja Católica, né, da ideologia católica e expulsando os muçulmanos dessas regiões aí, eles que estavam em ampla ascendência, como mostra aqui pra gente esse mapa, né, que são as rotas aí percorridas pela pela cavalaria das cruzadas. E aí nós temos o renascimento comercial, beleza? E aí nós temos o renascimento comercial, que vai ser o grande incentivo aí para a formação do período moderno dos estados nacionais, tá bom, meus queridos? E aqui nós encerramos mais essa aula de período medieval, tá bom? Então, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Um grande abraço e bons estudos.